dia a Bom todos. dia. Todos que estão conectados conosco. Para quem não me conhece, eu sou Ciro Dias Reis, eu sou presidente fundador da Ativa e temos também uma atuação numa outra empresa chamada Walk for Good, focada em impacto social e sustentabilidade. Então, essa é a razão de estarmos aqui conversando com duas pessoas de larga experiência no tema da sustentabilidade. E quero já, desde logo, agradecer a presença dessas duas pessoas de agenda bastante agitada, mas que conseguiram encaixar um tempo para a gente conversar aqui sobre o tema da sustentabilidade como um elemento no epicentro desse momento de mudanças que a gente está vivendo. Então, quero começar apresentando a Malu Paiva. A Malu é formada em Psicologia pela PUC de São Paulo, com especialização em RH na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, hoje diretora de sustentabilidade da Suzano. E vamos falar bastante aqui sobre uma coisa que, no LinkedIn dela, ela coloca, né? Sou apaixonada por transformação e cultura, e é exatamente disso que vamos falar aqui, que é também uma especialidade da Sônia Favaretto. A Sônia, que é formada em jornalismo pela Casper Libero em São Paulo e com pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing também de São Paulo. A Sônia hoje é chairperson da GRI, do Global Report Initiative no Brasil, faz parte de vários conselhos, o Instituto Ecos Brasil, vice-chair do CDP, também vinculada à Rede Brasil do Pacto Global. A Rede Brasil do Pacto Global também, ao qual a Malu Paiva é vinculada, e vinculada também, Malu, ao CEBEDES, Instituto Acatu. Portanto, temos aqui duas pessoas com uma larga experiência e uma ação multifacetada em direção a vários aspectos da dimensão da sustentabilidade. E eu gostaria de começar essa nossa conversa fazendo uma provocação aqui para a Sônia. A gente tem falado muito, o termo novo normal ganhou uma nova roupagem, né? Então, estamos todos caminhando para um novo normal, o home office veio para ficar, mas o home office, na verdade, é a ponta de um iceberg maior, né? Então, eu queria ouvir da Sônia, para a gente começar a nossa conversa, quais são o que mais vem além dessa transformação do home office? Que desenho você vê, que esboços você vê iniciais para o ambiente corporativo daqui para frente? Oi, Ciro, bom dia. Primeiro, super obrigada pelo convite. Malu, delícia estar junto e acho que a gente vai ter uma conversa muito boa aqui, dois profissionais que eu respeito profundamente e tem uma longa estrada aí. Eu queria mostrar um slide só para basear aí o que eu gostaria de trazer para vocês, para responder a sua pergunta, que é esse slide aqui. Imagino que vocês estejam vendo. Sim. Então, me marcou muito isso, o FMI criou agora, em abril, um subíndice do Índice Mundial de Incerteza, que já existe desde 1996, e é um novo indicador econômico para quantificar a incerteza relacionada à crise do coronavírus, né? Como vocês estão vendo aí, e ele compara com as pandemias e epidemias anteriores, né? SARS, Ebola, MERS, aviária e suína. Então, olha que coisa que nós estamos vivendo, né? Em 31 de março, né, que está aí no gráfico, o nível de incerteza do coronavírus era o triplo do nível de incerteza da SARS, de 2002, 2003, e cerca de 20 vezes o nível de incerteza do Ebola, né? Então, eu quis mostrar isso daqui para colocar um pano de fundo, talvez, aí na nossa conversa, do que a gente está vivendo, né? A gente tem ouvido muito, assim, é uma crise sem precedentes, pegou todo mundo de surpresa, estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Então, eu acho que você traz uma reflexão fundamental, né, Ciro, que é assim, é home office. Tá, né? Mas o que mais nos espera aí pela frente, né? O que mais a gente vai olhar? Eu acho que, assim, tem vários aspectos e vai ser o bacana da nossa conversa isso. Eu acho que, assim, essa crise, eu penso que ela traz uma variável que é o humano,
né? De uma forma muito profunda. Acho que todo mundo está sensibilizado, está percebendo o quanto uma questão de saúde, né, do S do ISD, paralisou o mundo, né? E paralisou o mundo de uma forma linear, mas ao mesmo tempo muito desigual, né? Por que eu estou dizendo isso? Uma reflexão muito do hashtag Fique em Casa, que é elitista, né? Estamos todos nós na nossa casa, ele é elitista e tenho ficado muito impactado com as mulheres que vivem com seus agressores dentro de casa, violência doméstica nesse momento. Então, quer dizer, eu acho que esse fator do humano que nos pega profundamente é o que me dá esperança de que a gente vai poder fazer uma transformação para além do home office, né? Que também é elitista. Então, quer dizer, o que vem pela frente, o que muda, né? Acho que a gente vai falar de mudança do clima, por exemplo, das questões ambientais que impactam no social e no econômico, que se demonstram aí pela frente como um fator que estará no radar da reconstrução. Mas, para não me alongar muito nesse primeiro, eu acho que é isso, Ciro. Eu acho que, para além do home office, a gente está percebendo que os fatores humanos nos provocarão numa reflexão muito profunda das práticas corporativas, como já está acontecendo, né? Quer dizer, está acontecendo, óbvio, por uma entrada mais operacional, porque tem que sobreviver, então passa pelo home office, passa por mudança em produção, por conectar o business com ações de auxílio, mas, de qualquer forma, eu acho que a tendência que a gente vê para frente é isso, do ser humano, né? E aí eu trago um outro dado que eu também estou me amparando muito, de um white paper do World Economic Forum, que saiu agora também em março, que ele fala que eles enxergam 4 tendências para frente, né? A hipertransparência, e aí a hipertransparência porque ela já considera as questões de inteligência artificial, para que a gente, para além dos dados públicos, né, digamos assim, então traz a questão da hipertransparência, ativismo de stakeholders, então que as evidências, as narrativas, né, na expectativa da sociedade, influenciando o regulador, o investidor, as expectativas da sociedade mudando completamente em função de tudo isso que a gente está vivendo, e aí muito foco do investidor nessas questões. Mas eu trago essas 4 tendências para reforçar a minha fala do humano, que a natureza dessa crise, dessa pandemia, na minha visão, indicam que a gente vai ter mudanças profundas porque nos afetou no mais íntimo de todos nós. Então, essas são as primeiras reflexões aqui. Obrigado, Sônia. Bons pontos. Malu, a bola está com você. Bom, Ciro, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Sônia, muito bom estar contigo em outra iniciativa, muitas parcerias já realizadas, mais uma hoje. E, bom, primeiro, eu endosso tudo que a Sônia falou e eu acho que a palavra humanização é uma palavra-chave, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito mais humanizado, onde o cuidado, o care de todos, por todos, está sendo muito maior. Quando a gente fala dos negócios, das empresas, eu concordo com você, Ciro, as pessoas falam muito do home office, né? Sempre é o home office. A minha realidade hoje é uma realidade, o nosso negócio, o negócio da Suzano é considerado essencial nesse momento. Nosso produto, ele é muito importante para confecção de vários itens médicos, de saúde, de cuidados pessoais. Então, na realidade, para nós, o home office é uma parte só, porque nós estamos convivendo com o desafio do cuidado extremo, com quem precisa ficar na operação, porque é essencial para este momento da sociedade. Então, acho que assim, eu não acho que as coisas vão mudar, eu acho que as coisas já estão mudando, porque eu acho que muitas das coisas que estão acontecendo não vai dar para voltar, para retroceder, uma vez que a gente comece a viver um momento de transição para chegar nesse novo normal. Eu acho que, assim, o home office é uma questão, como serão as condições dentro das empresas, dentro das indústrias, e aí tanto o administrativo, tendo home office ou não,
ou 100%, ou 30%, nós vamos ter que rever a forma como a gente opera, o tipos de cuidado com saúde que a gente não via necessidade, não estava atento antes. Então, acho que tem uma coisa de incorporar, mas mais do que na operação, nesse dia a dia, eu acho que vai mudar muito a relação com os fornecedores, né? Nós estamos vivendo situações muito críticas, né? De fornecedores que às vezes não têm condições às vezes de continuar operando, precisam de você de uma outra maneira, né? Ou você precisa de insumos que não tem aqui no Brasil e eles estão lá fora, e isso é uma outra coisa complicada. Enfim, eu acho que a relação com os fornecedores vai mudar. Eu acho que a relação com o entorno das operações, né? E aí a gente sempre acha que é muito mais no mundo fabril, mas dentro dos centros urbanos você tem pobreza instalada, você tem favela, e nós vamos ter que olhar para o entorno das operações de uma maneira diferente. Porque eu acho que o que o Covid trouxe foi aquilo que se fala há muito tempo, que é a questão da interdependência. Está claro, né? Isso é uma realidade hoje. Nós somos interdependentes, todo mundo está tendo que lidar com temas que não estavam sob sua gestão direta antes, mas que se ele não lida, se ele não ajuda, se ele não faz a contribuição, aquilo tem impacto direto nele e em outros, né? Essa rede na qual a gente vive, ela toda vai ter que ser revisitada, né? E eu acho que não é só a interdependência, é a complexidade da interdependência, vivendo num país onde a gente ainda tem muitas questões básicas de infraestrutura que não estão presentes para toda a população, né? O abismo ele se revela cada vez mais forte no momento de pandemia. Então, eu acho que assim, concordo com você que o home office é a ponta do iceberg, mas o que já está acontecendo é que eu acho que as empresas estão olhando que não vai dar para ser como era antes, mas ninguém sabe como vai ser ainda. Nós estamos atuando em modo crise, né? E estamos fazendo, acho que todos, o melhor. Mas eu acho que a grande pergunta que as empresas estão se fazendo agora, como vai ser esse novo normal? Qual vai ser o meu papel? Quais vão ser as relações com os clientes? Né? Clientes aqui ou clientes fora, enfim. Eu acho que a mudança ela vai acontecer na teia toda. Agora, isso é interessante. Eu acho que todos concordamos que vem aí um tsunami de mudanças, né? Agora, a questão básica é, as empresas estão preparadas? Quer dizer, ninguém estava preparado para uma pandemia desse tamanho, isso parece claro. Mas as empresas estavam preparadas para momentos de grandes mudanças, não importa quais fossem. Ou elas têm esse... Assim como você, Maru, falou que estamos todos no modo emergência, no modo crise, mas as empresas, na visão de vocês, começando pela Sônia, elas é possível dizer que boa parte delas tem, digamos, pelo menos uma luzinha lá no fim do túnel, para pelo menos se referenciar, saber para qual direção ir, ainda que não se saiba o final da linha. Qual a percepção de vocês? Eu acho que, como tudo na vida, algumas mais, algumas menos, né? Agora, sem dúvida, é uma prova de fogo para todas, né? Eu acho que este é um momento em que vão ser testadas muitas variáveis. Me marcou muito uma fala de um CEO de uma mesa que eu mediei, que ele falou, olha, é a prova de fogo do propósito, da missão, dos valores das empresas. E aí eu acho que isso volta naquela questão do mais íntimo, do mais profundo, que é do core, né? Quer dizer, o que me sustenta como companhia, né? Onde eu me apego. E é essa hora que você está vendo realmente quais são as providências, quais são as atitudes, quais são as empresas que estão liderando, aquelas que tropeçaram e voltaram, reconheceram, não reconheceram. Então, acho que assim, o nível de preparação vai variar muito. Eu sempre fui sou muito defensora das empresas, né? Com 10 anos dentro de bolsa, dialoguei com todos os tipos possíveis e acho que elas são muito, as empresas no Brasil são muito proativas, são muito envolvidas, eu acredito muito nesse movimento e a gente está vendo inclusive o movimento de doações, né? Aí falando mesmo numa questão emergencial, aponta que a gente já está com 5 bilhões de doações aí. Então acho que assim, em um nível de preparação todas estão, né? Eu acho que agora realmente é esse cheque
da crise para os valores, né? O quanto de fato eles vão se manter e vão basear aí o que precisa ser feito. E aí queria corroborar com o que a Malu falou, da interconexão, né? Eu acho que esse também é um dos principais outputs do que a gente está vivendo, que é um pouco até de um artigo que eu escrevi, do mundo do EESG, né? Que eu acho que finalmente, né, Malu, a gente consegue pôr tudo junto e falar que social não é separado de ambiental, que é separado de econômico, de governança, porque não dá mais para separar, e acho que essa é uma das principais lições que a gente viveu. E também uma outra fala que acho que dialoga, Ciro, com a tua provocação, que eu vi também no statement do Wall Street Journal, quando eles falaram assim, questões ambientais, questões de mudança do clima, diversidade em conselho, já estavam no radar do investidor em maior ou menor grau, o que é verdade, né? Mas que outras peças começam a entrar nesse tabuleiro do que é visto e do que é checado, que parece óbvio que eu vou falar, mas que é continuidade de negócio, preparação para a crise, né? Os benefícios de funcionário, condição de saúde de funcionário, coisas que teoricamente, para quem está no mundo corporativo há muito tempo, isso está dado, minha área de riscos, olha, minha continuidade de negócios, olha. Será em que profundidade que a gente está olhando? Então, acho que, assim, de novo, uma revisão incrível, acho que para o grau de preparação que você fala das empresas, aí entram dois outros componentes que acho que a gente vai falar mais para frente, que é a liderança, né? CEO e conselho, neste momento, são fundamentais para dar a pedra de toque aí de como encaminhar todas essas questões, né? Ciro, acho que a Sônia tocou num ponto aqui, eu vou fazer um depoimento muito particular, que é o seguinte, hoje a nova Suzano, ela tem 1 ano e meio de vida, quase. A Suzano comprou a Fibria e nós começamos a trabalhar juntos em janeiro do ano passado. E como qualquer típica operação dessa natureza, o primeiro ano tem um investimento muito grande na formação dos pilares da nova cultura, né? Além de integração de sistemas, políticas e tudo mais. E eu já vivi isso antes na minha carreira, já tinha passado por esses processos de aquisição, mas o que aconteceu é o seguinte, nós investimos muito ano passado em 3 direcionadores, né? Nós queremos ser pessoas que inspiram e transformam, que geram, compartilham valor, e a gente acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo. Como qualquer início de nova empresa, de novo momento, você discute, só que no primeiro ano você tem mais incoerências do que práticas que consolidam esse direcionador. Ele é novo, ele está sendo construído, então você está vivendo um momento de descobrir o que está de acordo com essa visão, com o que a gente quer ser e o que não está, e vamos colocar a mão na massa para mudar. Nós não contávamos com uma pandemia chegando no começo desse ano, mas a chegada da pandemia fortaleceu muito a questão do nosso propósito dos direcionadores, tá? Isso que a Sônia falou. E eu estou dando esse depoimento porque eu já vivi isso outras vezes, mas eu não vivi a crise logo depois desse processo de aquisição. E o que está sendo interessante é que eu acho que não é se confirma ou não, ele meio que se revela automaticamente em tudo que a gente está falando, né? Eu acho que a gente está conseguindo ser muito coerente com tudo aquilo que a gente estava falando o ano passado e que a gente disse que queria caminhar nessa direção. Mas eu acho que isso é uma situação muito única desse momento, do momento Suzano. Em falando isso, eu acho que o que vem pela frente é a primeira coisa, o quanto todo mundo, todas as empresas, eu acho que a gente está tendo a flexibilidade necessária, principalmente as grandes e as médias, às vezes não as melhores alternativas são as escolhidas, como disse a Sônia, aí você tem que revisitar e voltar, mas eu acho que flexibilidade é uma característica da nossa cultura enquanto país, e eu acho que isso acontece. O que eu acho que tem que vir depois é como nós vamos conseguir ser coerentes, né, com todo o propósito e as crenças de cada uma das empresas, continuando um trabalho em conjunto que eu acho que está acontecendo. Está tendo uma mobilização que ela vai além de empresas do mesmo setor, ela vai além do poder público, enfim, essa questão da interdependência está mostrando que ninguém resolve nada sozinho. O Estado não vai resolver, certo? Nós, do privado, não vamos resolver, o terceiro setor não, isso sempre se soube, mas agora estamos encontrando muitas alternativas de construir em conjunto as soluções. A minha preocupação é que a gente está construindo as soluções para a crise, a gente não está trabalhando no estruturante agora. E está certo, porque a gente tem que realmente agora construir o hospital de campanha para poder
trabalhar com isso. Mas nós vamos continuar tendo, né, um gap muito grande na questão da saúde e tantas outras coisas, e nas comunidades. Então, eu acho que assim, eu acho que muitas das empresas irão continuar. Eu acho que nessa toada madura da humanização, do conceito, eu chamo um pouco de uma empresa estadista, né? Ela está olhando para muito além daquilo que é o resultado, daquilo que é a fronteira dela. Está muito claro que essas fronteiras que a gente já sabia que não existiam, mas agora está muito comprovado. Não adianta eu ir bem num local que vai mal, né? Eu tenho que conseguir estar presente e fomentar o desenvolvimento nos locais onde eu estou. Não dá para uma empresa continuar tendo sucesso sem se preocupar com o desenvolvimento do entorno. Também uma vivência muito particular da Suzano, a gente investe há mais de uma década em projetos de geração de renda e educação. E é muito bacana você ver que as pessoas que estavam nesses projetos, que participaram, ainda estão, eles estão numa condição agora de conseguir sobreviver dignamente, de conseguir continuar canalizando a venda dos seus produtos, mas o próximo passo é como que a gente vai escalar isso? Porque o que ficou claro, né, é que na realidade essa teia ela vai muito mais além dos quilômetros que você define como sua área de influência, né? E quando você passa desse momento, você realmente... As parcerias com o poder público agora sempre foram importantes, mas acho que agora são mais importantes do que nunca, né? E acho que a gente tem que conseguir fazer com que as empresas não tirem esse nível de mobilização que foi feito agora. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de dinheiro também, mas eu estou falando também de liderança. Eu estou falando de presença, de busca de soluções. Quem tem o contato, quem chega mais longe naquilo ou nisso, e como traz esse conhecimento para que se gere aí soluções boas. Então, a Sônia trouxe a liderança e eu queria trazer a liderança de novo, né? Eu acho que a liderança tem muitas responsabilidades e a liderança está no topo, como a Sônia comentou, do CEO e do conselho, mas ela está na ponta também, porque na ponta existe a sensibilidade da realidade, né? Na ponta existe a sensibilidade da realidade de um município, de uma comunidade, de um entorno, né? Mas eu fico me perguntando, essa geração de CEOs que está aí liderando esse momento nas empresas, eles são os primeiros CEOs que vão estar formando próximos CEOs que terão que lidar com outras pandemias, né? Qual é o tipo de legado? Como que a gente vai elaborar os aprendizados do que a gente está vivendo para que isso possa realmente, desde a academia até a própria empresa e o terceiro setor, como nós vamos incorporar isso no desenvolvimento dos líderes, seja para o mundo empresarial, seja um gestor público, seja um grande ativista, né? Eu acho que a gente não está ainda, nós não estamos no momento de elaborar tudo o que vivemos. Eu fico olhando na Suzano, nós temos um comitê de crise que olha o que está acontecendo hoje, amanhã, depois de amanhã. Nós já temos outro comitê de crise olhando o que vai ser a transição, né? Criando cenários de possíveis transições, possíveis modelos de transição, e aí qual seria a operacionalização disso em cada um desses cenários. E a gente tem um outro grupo que está totalmente desconectado desse dia a dia, desse curto prazo, que está olhando realmente os impactos que tudo isso que a gente está vivendo vai trazer para o modelo de negócio, para as relações com as quais, as relações com todos os stakeholders que a gente tem hoje. A gente está trabalhando nessas 3 esferas, mas eu acho que ainda tem pouco tempo de elaboração dos aprendizados, tem muita ação, porque é isso que é importante agora, mas nós temos que começar a parar, e eu acho que existem papéis, por exemplo, o seu papel, o papel da academia, enfim, de começar a puxar esse debate, porque nós temos que assegurar que as competências necessárias, que a visão necessária para lidar com essa crise passe a ser parte da formação, do desenvolvimento dos que vêm vindo aí, para qualquer que seja a sua função no país. Eu acho que tem aqui, a partir das colocações de vocês duas, tem algumas palavras aqui que, para mim, elas ganham relevância. Estamos falando aqui de humanização, propósito, missão, valores, liderança e, ao mesmo tempo, amarrando tudo isso, um caráter de absoluta urgência, né? Ou seja, não há muito tempo, a Malu acabou de falar aqui na formação, os CEOs formando os próximos CEOs, lideranças, é a primeira geração de lideranças enfrentando um problema dessa magnitude global. E como, agora, então, a pergunta é como
garantir que esse caráter de urgência, que hoje ela é uma percepção clara, como é que ela sai da teoria para a prática? A Malu falou aqui dos vários comitês dentro da Suzano, mas como é que a gente consegue mostrar para as empresas, de uma maneira geral, que estamos falando numa outra dimensão de transformação? Não era só aquela transformação, né? Olha, as empresas têm que ser ambientalmente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas, que continua valendo, mas isso deu um pico, né, de urgência semelhante ao pico do gráfico mostrado pela Sônia. Então, a pergunta é, começando pela Sônia, como é que a gente catequiza ou mobiliza ou convence as lideranças de que é absolutamente inadiável, que é o que eu estou tirando aqui de vocês. É inadiável colocar em prática, além do discurso, esse grande projeto de transformação. Então, Ciro, é assim, estamos todos em busca de respostas, né? Eu tenho usado muito a palavra residual. Qual vai ser o residual que vai ficar? Porque eu acho que a gente necessariamente vai mudar, já estamos mudando, já mudamos. Acho que existe sempre, é meio pendular, né? Vai passar, a gente vai ter uma série de iniciativas meio radicais, depois eu acho que tem um retorno, um pouco à zona de conforto, como o ser humano sempre faz. Mas há que ter um residual, porque eu tenho também usado muito a frase do Churchill, que assim, não podemos desperdiçar uma boa crise, né? Então, não podemos desperdiçar uma boa crise, que é essa que nós estamos vivendo. Então, assim, eu acho que o como fazer isso, como demonstrar que estas coisas de fato precisam mudar, eu acho que é estando atento aos movimentos e trazendo à luz os movimentos. Eu tenho feito isso todo dia, que é tentando ver esses sinais, né? Então, vou citar assim, alguns que me animam e que eu acho que são concretos, né? Claro, acaba sendo um pouco mais Europa, talvez até pela história da Europa, né? Todas as questões das guerras e tudo mais, a gente trabalha na área de sustentabilidade e sempre foca muito nessa realidade. Mas, por exemplo, a gente vê a cidade de Amsterdã declarando que vai reconstruir, né, vai fazer o seu pós, né, Malu, assim, ó, a Amsterdã sempre está no coração ali, no nosso, vai construir, né, Malu, o pós pela economia Donut, que é uma economia, né, na questão humanizada para todos, reduzindo desigualdades, né, combatendo os excessos, é uma coisa concreta. A gente vê blocos econômicos fazendo isso, a própria União Europeia, né, quando ela reafirmou no meio da pandemia que o Green Deal, que é se tornar o continente neutro em 2050, tá ok, mais do que nunca. Claro, pode ter um atraso, a gente pode ter dificuldades, mas está sinalizada a direção. A gente vê muitos CEOs, né, aderindo a essa questão. Ontem mesmo saiu aí mais de 150 CEOs do mundo todo, várias empresas brasileiras ali, pressionando governos para que a gente vá para esta linha mais sustentável. Então, assim, a mídia, né, eu acho que tem um papel fenomenal, né? Estou falando aqui com o papo aí da comunicação, né, Ciro, mas tem um papel fenomenal. Então, eu acho assim, o como, pelo menos para mim, tem sido me amparar nas informações, nos movimentos e nas declarações, né? Dialogando ali com a questão da liderança, esse momento é crucial para isso, né? Então, você ter um grande CEO, você ter um grande líder fazendo um statement e colocando e dizendo, olha, nós vamos para lá quando tudo isso terminar, é fundamental. Então, acho que o como é mais ou menos nessa... Porque a gente está no olho do furacão, e a gente tem que meio que chutar a bola e defender, né, o gol. Quer dizer, as coisas temos que sobreviver, e aí do micro para o macro, né? Então os microempreendedores também, né, tem uma discussão muito forte aí. Eu ouvi também de uma mesa, de novo estou na linha do conhecimento, né? Um empresário muito preocupado, na verdade um líder, né, de várias articulações e movimentos, mas olha, a gente corre o risco de perder uma geração de microempreendedores no Brasil. E eu estou muito preocupado com isso, porque essas pessoas têm muita dificuldade para rodar o dia de amanhã, né? Então, assim, é meio que você chuta, defende, e aí essa visão que ele trouxe de talvez perder uma geração de microempreendedores,
eu trago uma fala também que tem me ancorado muito da Cristiana Figueres, né, que foi a secretária executiva ali das questões de mudança do clima, uma das articuladoras do Acordo de Paris, que ela falou, olha, as decisões que vão ser tomadas nos próximos 12 meses, do ponto de vista econômico, guiarão a próxima década. E é isso, né? Quer dizer, você não consegue tomar decisões econômicas de mundo, de país, e trocar no meio do caminho. Então, Ciro, é isso, quer dizer, dando uma grande volta, mas eu acho que a forma, ao meu ver, é estando muito atento aos movimentos, é trazendo à luz os bons movimentos e tomando posição, né? Sob risco, porque eu acho que também nessa hora a liderança, e Malu, seu ponto é fundamental, né? A liderança da ponta também, porque quem está dialogando com uma comunidade que está absolutamente excluída ou em zona de exclusão, aquele líder é tão importante quanto o CEO, né? Então, acho que eu estou me amparando um pouco nessa linha. Seguindo um pouco, né, acho que a Sônia traz desses movimentos todos e desse olhar a questão do grande reinício, né? E acho que a Sônia citou aí várias dimensões, vários grupos da sociedade que terão e que tem que ter um papel super importante nisso, porque está claro para nós que o jeito antigo de operar não funcionava, né? Não era por aí. Agora, eu acho que, primeiro, voltando um pouco na questão do que você perguntou, Ciro, se as empresas manterão, né, se continuarão alinhadas, se terão condições ou vontade de continuar trabalhando nisso. Eu acho que algumas sim, porque eu acho que várias tinham isso como propósito e já tinham revelado esse propósito e atuavam. Outras se descobriram nesse propósito e estão percebendo que ter um propósito traz um ganho imenso em termos de engajamento das suas próprias equipes, dos seus próprios clientes que querem estar conectados com empresas que também promovam soluções para todos, né? Então, eu acho que essa questão do propósito vai fortalecer de alguns, vai despertar em outros, mas eu acho que o mais importante é que aquela rede é a sociedade mais consciente, que eu acho que também vai ajudar o movimento. A gente fala muito das lideranças e tudo, mas cada cidadão tem um poder enorme na sua mão, né? Quando faz a sua escolha de compra ou a sua escolha de não compra, né? O que ele apoia e o que ele não apoia. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar que os cidadãos têm que sair mais fortalecidos desta crise, para que eles possam ver o que é realmente verdade, o que é só uma boa maquiagem para eu ficar bem na foto nesse momento, ou às vezes até nem tem condições de continuar investindo como investiu agora, isso é legítimo também, né? Por isso que eu acho que a gente não pode medir o grau de engajamento das empresas, organizações, somente pelo tanto de dinheiro investido, porque cada um vai entrar com aquilo que pode, né? E no pós-crise vai ser diferente, talvez, o que se pôde no crise e no pós-crise. Então, eu acho assim, os consumidores, nós consumidores, né, temos que levar em consideração esse tipo de coisa. A gente tem que continuar ativamente olhando para o comportamento das empresas, vendo como que elas estão fazendo parte da construção das soluções para os desafios atuais da sociedade. Os investidores, eles têm um poder de influência enorme. Quando eles definem um critério para avaliar uma empresa, eles definem o fluxo interno desse dinheiro, tá, dentro da empresa, né? Eu acho que os próprios governos, né, como nós vamos ter que ter uma grande retomada, e como que essa grande retomada pode ser feita já incluindo critérios socioambientais, seja na liberação de empréstimos, seja em qualquer outro tipo de mobilização, mas assim, não são coisas diferentes. O socioambiental, ele tem que penetrar em tudo que a gente faz. Qualquer política nova que for anunciada, que for construída, ela tem que ter o socioambiental perpassando toda essa política, né? Todos os debates, a gente tem que parar de olhar separado. Há anos se fala isso, mas talvez esse seja o grande momento onde o governo também possa ajudar muito, os investidores, os clientes. Os clientes também têm um poder muito grande no mundo, né, na relação do mundo corporativo. Então, eu acho, de novo, é olhar o sistêmico, é olhar a interdependência, mas fortalecendo o papel de cada um nesse conjunto, né? Eu acho que é isso que vai fazer com que a gente consiga direcionar novos caminhos e garantir que eles sejam realmente, né, percorridos. Que não seja esse momento um momento de grandes anúncios, não. Como que a gente cobra coerência,
né? Tanto do poder público, o privado, o terceiro setor, enfim, a gente falou da humanização, né? É essa humanização despertando consciência também, né? Despertando uma atitude muito mais forte por parte de todos. Eu queria, bom, primeiro só fazer para quem está nos ouvindo, temos 120 pessoas aqui nos assistindo. Quem quiser fazer uma pergunta, é só colocar ali no chat. A gente vai fazendo aqui atendendo as perguntas de quem quiser, quem tiver alguma curiosidade sobre percepções da Malu e Sônia mais específicas. Então, pode escrever aqui no chat que a gente vai monitorando. Agora, eu queria retomar aqui, pegar duas frases que cada uma de vocês utilizou. A Sônia citou Churchill, falando que a gente não pode desperdiçar uma grande crise, e a Malu falou que é o momento de um grande reinício, né? E é interessante ver como essas coisas, de fato, elas estão se costurando, pelo menos estão ensaiando uma costura. Pegaram um extremo, Martin Wolf, que é o mais respeitado analista financeiro, colunista do Financial Times, e o Yuval Harari, que é um pensador, um filósofo, um professor, escritor, enfim, são duas pessoas com atividades, dois seres bem pensantes, mas com atividades bastante diferentes. E eles falam coisas muito semelhantes acerca de o que nós fizermos nas próximas semanas vai ser decisivo. Então, eu queria insistir nesse caráter de urgência, porque não é uma coisa assim, precisamos pensar para a próxima década. Tem um caráter de urgência que se reveste esse esforço que a Malu acabou de mencionar, de mover à frente, de integrar parceiros de negócio, consumidores, cidadãos. Então, eu queria insistir um pouco nesse tema, como fazer essa catequese. Nós estamos falando aqui entre pessoas que acompanham esses temas, agora há todo um grande contingente de pessoas com um número mais limitado de informações ou até com um nível de conhecimento acerca de questões ambientais, de governança. Como trazer junto mais gente, fazer uma catequese, esse esforço de trazer novas legiões para pensar juntos e fazer esse esforço conjunto de transformação. Eu acho que a gente tem que se reinventar, né? Esse momento, estou dizendo isso pelo limite, né? No fim, estamos todos limitados fisicamente. Então, acho que a gente tem que fazer essa mobilização reinventando os canais, as formas e os grupos, né? Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, interagem com diferentes grupos, né? Não necessariamente, não só da empresa ou da família, né? Os amigos, o curso. Então, eu penso que essa é a hora, talvez, mais de falar e de compartilhar. Eu de novo volto no humano, né? Penso que a gente está com esse lado muito exacerbado e a gente tem que usar para o bem, no sentido da construção do que precisa fazer, né? No sentido da urgência. Por que eu estou dizendo isso? Vou fazer um gancho com outro tema que eu tenho me detido muito, que é a saúde mental, a saúde psíquica, né? Quando a gente fala, a Malu fala o papel de cada um, e é cada um mesmo, um com mais um, que é 2 e que vai aumentando, a gente tem que estar bem. E é difícil estar bem, né? Há 40, 50, 2 meses acordando, e olha que a gente, de novo, é o hashtag fica em casa elitista, né? Não dá para reclamar, tenho certeza, todo mundo que está nesse webinar conosco aqui, das condições nas quais está isolado. E se para a gente, digo para mim, por exemplo, muitas vezes acordar de manhã é falar, nossa, vamos lá de novo, né? Como será para outras pessoas? Então, a questão da saúde mental, da saúde psíquica, da gente buscar um equilíbrio, e isso se dá pelo contato, e aí pelo contato virtual, né, na maioria das vezes, com as outras pessoas que também estão passando por tudo isso. Então, Ciro, eu acho que não tem muita solução, assim, como trazer mais gente, como falar, é estar em contato, é fazer o que a gente está fazendo agora, é reverberar, né? Eu acho que todos nós que temos uma voz, que algumas pessoas gostam de ouvir, por qualquer motivo que seja, tem uma responsabilidade nessa hora.
tem uma responsabilidade de estar ativo em redes sociais, tem uma responsabilidade de estar ativo com a família, se não é na rede social, é na live com 30, 40 familiares. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem o nosso mundo, onde a gente pode atuar e pode influenciar, e, obviamente, aí dentro das nossas responsabilidades, dentro de uma empresa, ou dentro de um conselho, ou dentro de uma organização, de uma instituição, de um grupo religioso. Eu acho que esse é o momento da gente falar, se posicionar e tentar fazer essa corrente para que as coisas de fato se concretizem, e concordo com você do senso de urgência, não tem dúvida. Construindo aí, continuando o que a Sônia falou, eu agregaria somente o que eu chamo dos pontos de acupuntura. Tá? Eu acho que para fazer o que você chamou desta catequese, Ciro, eu acho que a gente tem que identificar quais são os pontos de acupuntura, tá? Para que a mudança aconteça. Vamos olhar no Brasil, por exemplo. O que a Sônia falou é muito verdadeiro e eu acredito, acho que tem esse papel que cada um de nós e tem que ter a reverberação, mas só voltando ao meu ponto anterior, quando a gente olha, por exemplo, para o governo, tá? O governo tem vários pontos de acupuntura. Tá? Quando ele declara ou cria uma nova política ou a liberação de um recurso qualquer, se ele colocar critérios que envolvam o socioambiental ali, ele está fazendo a catequese sem ficar falando o que outras pessoas como Sônia, como eu, temos que fazer e temos que estar conversando. Mas, assim, eu olharia para os pontos, para as associações, para as questões do governo, para a academia, a quais são os pontos de acupuntura que disparam mudança de comportamento no nosso país. Tá? Olhar para esses pontos e combinar o jogo, no bom sentido, com esses pontos. Se a gente acredita que a gente tem que trazer a questão social, porque, como já disse a Sônia, isso não é mais uma dúvida. O ISD, né, o social ficou escancarado aqui, como a gente tem que trabalhar. O ambiental, algumas pessoas estão falando, o ambiental agora não está sendo tão debatido, porque o foco está todo maior na questão social, mas como que nós vamos trabalhar o ambiental? Porque a próxima que vem pela frente é a questão, entendeu, climática. Ela também vai trazer uma crise enorme se a gente não continuar trabalhando e não inserir esse tema nas possibilidades de inovação que a gente tem hoje a partir da pandemia, tá? Ou a partir de questões que já estavam, mas assim, temos que trabalhar isso na minha cabeça dentro dos pontos de acupuntura. E eu acho que também a Sônia falou muitas vezes da palavra elitista, né? E eu acho importante eu trabalho numa grande empresa, mas a clareza dessa geração, como a possibilidade dessa geração de microempreendedores, de pequenos empreendedores desaparecer. Como que nós vamos trabalhar a questão socioambiental com quem vai sair da pandemia no modo sobrevivência, se conseguir ainda estar no modo sobrevivência, se já não fizer parte dessa geração que não existe mais, né? Como nós vamos pensar, o social ali é manter emprego, é manter o básico para você conseguir retirar alguma coisa para ter dignidade no dia a dia com a sua família, prover dignidade para alguém que esteja trabalhando com você ali. Então, assim, eu acho que tem os pontos de acupuntura e aí a gente tem os grupos, porque cada um dos grupos que a gente pode mapear na sociedade, nós vamos ter que montar abordagens, nós temos que montar políticas, formas de penetrar para fazer com que a mudança aconteça, mais customizadas talvez, com um core que é igual para todos, mas a customização, vocês que são os especialistas nisso, né? Mas a customização do como comunicar e como engajar, eu acho que vai ter que ser feita. Interessante, e gostei da expressão, vou me apropriar, pontos de acupuntura. Daqui para frente, vou usar esse exemplo, porque ele é cirúrgico. É didático. É indutor. Cada ponto de acupuntura ele é indutor de uma nova... Isso. Mas eu queria, aqui a gente já tem algumas perguntas, vou tentar dar uma costurada. A Luciana Carpinelli, por exemplo, ela como que o trabalho de sustentabilidade de empresas já existentes nas empresas, como ele já está ajudando. A Malu já deu o exemplo de como na Suzano um pouco essa visão se materializa. A Sônia, como diretora que foi da B3 e que tem essa visão ampla do ambiente corporativo e também com experiência de Banco Itaú, como é que você vê, como é que você responderia essa provocação aqui da Luciana? Quer dizer, empresas que já estavam fazendo esse trabalho, já tinham essa visão de sustentabilidade, como é que elas
que resultados elas já colheram e como isso realimenta esse processo. E tem uma pergunta também do Aron, que é diferente, mas podemos juntar aqui para ganhar tempo, mas o Aron Zilberman, que pergunta se não é hora de fazer uma reforma tributária. Agora estamos indo para um outro campo, né? Quer dizer, num país que vai sair combalido financeiramente, como é que eventualmente a gente pode, se é uma oportunidade de fazer de recriar ou repensar o sistema tributário brasileiro. Duas perguntas, já 2 em 1. Tá bom. Então, Luciana, eu não tenho dúvida que as empresas que têm um bom trabalho em sustentabilidade, tinham um trabalho previamente existente, estão melhor preparadas para o enfrentamento da crise, não tenho dúvida, né? É claro que depende da forma como essas empresas trabalham com a temática, né? E isso também é uma coisa interessante, só aproveitando uma pergunta que muitas vezes surge, assim, mas no pós-pandemia, que todo mundo vai tendo que reconstruir o econômico, sustentabilidade vai ficar de lado? Aí a minha resposta tem sido, se ela for vista como um projeto, pode ser. Se ela for vista como uma estratégia, não há como, porque senão vai deixar de lado o business, né? Então, eu acho que, de novo, a gente chega no mundo interligado, no mundo onde, de fato, entendimento social, ambiental, econômico, governança é uma coisa só. Mas mesmo essas empresas que olham e ainda estão nessa fase, e tudo bem, todas as fases são boas, mas nessa fase mais operacional da sustentabilidade, ela já estava atenta a essas questões, como a Malu falou, socioambiental, né, as questões socioambientais. Então, não tenho dúvida que elas estão melhor aparelhadas e tenho para mim que, de novo, em maior ou menor grau, as empresas brasileiras, mesmo as pequenas, mesmo as fechadas, esse assunto entrou na agenda, né, gente? Eu acho que a gente já está falando de uma temática que pelo menos há 5, 6 anos vai para ser conservadora, saiu de um nicho e entrou minimamente na discussão do que é esse negócio aí que eu preciso olhar. Então, Luciana, não tenho dúvida, elas estão melhor preparadas, e aí, de novo, acho que vai ser uma oportunidade interessante para as empresas entenderem como elas lidam com esta temática, né? Continua sendo um tema só de uma área, é um tema que já está subindo a conselho, se torna uma questão mais junto com a área de estratégia, junto com relações com investidores. Eu acho que há um repensar que pode ser interessante aí para os profissionais de sustentabilidade das empresas provocarem as empresas, né? Eu acho que a gente que atua nessa área de sustentabilidade há muito tempo sempre é um ator provocador, né? A gente é aquele chato que pergunta por que não está fazendo e onde vai fazer. Então, acho que agora, estou refletindo nisso neste momento, tem uma oportunidade interessante para os profissionais de sustentabilidade tentarem colocar essa agenda de uma outra forma, se ainda não estiver mais estratégica. Então, essa é a minha reflexão. Aron, querido, muito bom ter você aqui sempre, mesmo que não o veja. Eu penso que, assim, reforma tributária, outras reformas, vou me ancorar também numa fala de um painel, e é isso que eu tenho me alimentado, com isso que eu tenho me alimentado esses períodos todos, que Eduardo Mufarrege falou isso, que a gente tem uma oportunidade no pós para fazer uma reforma estrutural, para a gente avançar em questões estruturais do país, né? E eu acredito nisso. De novo, acho que a gente vai ter que rever N coisas. Então, espero que sejamos sábios para poder encaminhar o máximo possível de reformas e de questões estruturais que precisam ser endereçadas. Luciana, a tua pergunta me disparou uma questão que eu sempre trago comigo, que é assim, as empresas que estão avançadas em termos de sustentabilidade, estão avançadas, será que porque elas têm líderes mais abertos, mais pensadores de mais longo prazo, mais inovadores, né? Mais maduros, porque eu vejo que as empresas que já estão trabalhando há mais tempo com isso, quando você vai conhecer a liderança da empresa, são pessoas que já têm uma prática, já tinham uma prática de gestão muito boa, muito madura, pessoas que investiam no autodesenvolvimento, no desenvolvimento dos seus funcionários. Então, eu acho que assim, quem já está avançado na sustentabilidade, com certeza, tá? Se for sério, se não for aquela velha vai dar o brilho lá, né? Enfim, essas empresas, eu acho que sim, elas estão ajudando no enfrentamento da crise.
Um outro exemplo do que eu estou vivendo agora. Em fevereiro, a gente divulgou para os nossos investidores e para a sociedade em geral 3 metas de... Na verdade, são 11 metas de longo prazo, mas vou falar de 3 metas, grandes metas de longo prazo que a Suzano tem. Uma delas é, nós já somos hoje, né, neutros em termos de carbono. A floresta, a indústria, a gente captura muito mais carbono do que a gente emite, CO2, mas a gente quer ser ainda mais net positive, como dizem hoje em dia. Então, a gente vai sequestrar, além do normal, mais 40 milhões de toneladas de carbono. Nós queremos participar da retirada e da manutenção de, no mínimo, 200 mil pessoas da linha de pobreza. Tá? Então, nós nos comprometemos, através dos nossos investimentos, projetos, articulações nos locais, nos municípios mais vulneráveis, onde estamos presentes, que nós vamos trabalhar para retirar 200 mil pessoas e mantê-las para fora da linha da pobreza. E nós também vamos investir fortemente para oferecer soluções de origem renovável, biosoluções, para que a gente possa diminuir o impacto gerado por produtos de origem fóssil. Tá? Isso foi em fevereiro. Isso continua fazendo muito sentido. Mais do que nunca faz sentido agora. Né? E o nosso desafio, olhando essa pandemia, o que nós vamos poder intensificar dessas coisas, visto a crise, se desvendam outras necessidades, mas enfim. Então, eu acho que esse trabalho com a sustentabilidade e o que a Sônia falou é fundamental. Isso é cultura ou isso é projeto? Né? Quem me conhece já sabe que eu digo que minha equipe, nós somos biodegradáveis. Nós temos que existir por um período dentro das organizações. Nós temos que fazer a organização aumentar o seu nível de consciência, entender não só o econômico, financeiro, qualidade, preço, entrega, ela tem que entender tudo isso junto com o socioambiental. Esse é um papel de desenvolver essa consciência, ajudar, apoiar as equipes a encontrar seus próprios caminhos nas diferentes áreas. O que a auditoria tem a ver com socioambiental? É muito mais fácil eu dizer o que a indústria tem a ver com socioambiental, mas todo mundo tem a ver. Então, quando isso fizer parte da cultura, meu time, a gente tem que sair de campo, a gente tem que arrumar outra coisa para fazer, porque isso já se instalou, não é mais só um projeto. Aron, as reformas são necessárias, já eram, são mais do que nunca, como disse a Sônia, acho que é tributária, mas além da tributária, outras também, e eu acho que aí vem um papel, de novo, trazendo o indivíduo, né, o cidadão atuando, e mesmo as próprias organizações, como a gente ajuda, né, qual o papel que o cidadão, organizações podem ter para que se acelere, né, essa questão da realização, da implementação das mudanças. Acho que isso também é uma questão que a gente tem que guardar aí para trabalhar. Acho que vocês hoje, de alguma maneira, já responderam uma provocação, uma ponderação aqui da Marlina Carlilli, que perguntava sobre as relações de sustentabilidade com resiliência. Então, acho que, de alguma maneira, vocês endereçaram também já essa pergunta. Ciro, nós estamos falando muito sobre tudo que a gente faz hoje junto às localidades onde a gente está, ou áreas de influência, como a gente ajuda a criar locos resilientes. Né? Como a gente trabalha para ter uma sociedade, um município, uma comunidade mais resiliente. Então, eu acho que, gostei da pergunta, acho que tem muita relação. Um outro tema aqui, o que a gente estava vendo, e continuamos vendo, mas estávamos vendo ganhando muita força, as teses de terraplanistas, negacionistas, enfim. E assim como muitos criticavam pesquisadores, cientistas e Bill Gates, que dizia que, olha, vem aí uma pandemia. Bill Gates escreve sobre isso faz mais de 10 anos. Né? E todo mundo fala, que exagero. Né? Bom, a pandemia veio, mostrou que não era tão teoria assim o que se dizia sobre o risco de uma pandemia. E, de alguma maneira, a ciência, de uma maneira geral, não particularizando um país ou uma cultura aqui ou ali, mas, de uma maneira geral, a ciência está saindo fortalecida neste momento, no combate à pandemia, na busca de soluções, de uma vacina, etc. Então, a ciência está saindo, de alguma maneira, fortalecida. A tese de terraplanistas negacionistas é que essa questão ambiental não é tudo isso, enfim.
E agora é hora, e muita gente está se perguntando, bom, será que é exagero mesmo essa questão do aquecimento global? Aparentemente, existe um campo fértil para a conversão de pessoas que podiam ser mais céticas a isso. E o ceticismo em relação a uma eventual pandemia se mostrou, não, era um problema real. Então, da mesma maneira, a pergunta será que temos oportunidade de trazer mais pessoas para o entendimento de que aquecimento global é grave, sim, e que o evento pandemia vai ajudar a mostrar que não é só uma teoria lunática, exagerada, que é um risco. Então, eu queria saber agora a opinião de vocês sobre isso. Quer dizer, esse fato vai ajudar a trazer mais pessoas para a causa ambiental e para a preocupação com o aquecimento global? Ciro, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu queria compartilhar com vocês, para basear o meu não tenho dúvida, 4 slides aqui, que eu tenho me ancorado neles também. Vamos ver aqui. Eu acho que chegou aí para vocês, né? Deixa eu aumentar aqui, certo? Estão vendo? Uau, yes, sim. Então, sim. Eu gosto muito dessa charge porque é bem isso que a gente está falando, né? A gente vai ficar feliz quando isso acabar. E aí vem uma onda incrível de mudança do clima depois. E eu acho que aqui, né, como profissional de comunicação, a gente também tem que sempre se preocupar com a linguagem. É uma onda de mudança do clima social, econômico, né? Porque senão volta lá a questão do verde, é muito mais do que isso. E aí essas 2 pesquisas, eu puxei 2 slides, de uma pesquisa da Ipsos que foi feita agora de 21 de fevereiro a 6 de março. Então, enfim, talvez até já fosse maior a resposta. Foi feita em 29 países e aí ela faz uma quebra. Olhem que interessante, né? Essa pergunta é se as pessoas estão percebendo que a mudança do clima é tão sério quanto a Covid. No mundo, 71%. No Brasil, 71%. Então, assim, o Brasil e o mundo, né? Quer dizer, a gente aí olhando o entendimento da seriedade dessa crise. Claro que depende de quem respondeu, depende de N fatores, gente, mas assim, eu acho que é um bom sinal. E na sequência, o quanto, né, na recuperação aí do pós-Covid, vai ser importante que os governos priorizem mudança do clima. Então, aí essa questão do ativismo, né, no bom sentido do ativismo, e o Brasil aí, né, quase que nem mundo, um pouquinho maior, 65% mundo, 66% Brasil. Então, quer dizer, do que eu estou olhando, os números mostram que as pessoas estão entendendo e talvez, de novo, afetadas pela crise no social, né, afetadas pelo que a gente está vivendo. E aí, a gente teve, por exemplo, esse editorial do Financial Times agora, do dia 15, de sexta-feira, falando disso, né, falando que a crise abre a oportunidade para a gente olhar a questão da mudança do clima como esforço global, né? E quando você fala, Ciro, a questão do terraplanista, olha que interessante isso aqui, puxei agora enquanto você estava falando, coisas que para a comunicação são divisor de águas, né? Quer dizer, a BBC orientou jornalistas em 2018 a não mais ouvir o outro lado, que seria o negador da mudança do clima. Para quem é jornalista, né, assim como eu, sabe que ouvir os 2 lados é mantra, né? A primeira coisa que você aprende na faculdade. E aí ele falou, não precisa mais ouvir quem nega a mudança do clima, porque tudo que a gente já olhou é claro que existe e é claro que isso está acontecendo. Aí depois outras curiosidades, né? O The Guardian mudou, não usa mais mudança climática, o manual de redação do The Guardian agora ou é crise climática, ou emergência climática, ou colapso climático. Não é mais uma mudança, a gente está falando de uma coisa muito mais séria do que isso, né? E também sem aceitar mais aí questão de anúncios de empresas de óleo e gás, aí um outro olhar deles. Então, assim, pelo menos de tudo que eu estou vendo, é claro que tem o meu lado otimista de quem trabalha nessa área, porque aí conversando com a resiliência, né? Eu digo que quem trabalha com essa área tem que ver o copo meio cheio, senão muda de área, né? A gente está sempre remando, né, Malu? Então, assim, claro que tem esse meu viés, mas eu acredito sim, eu acho que as pessoas estão mais conscientes e, de novo, porque eu acho que essa crise está pegando no mais íntimo, e aí quando vem essas informações de tudo que pode acontecer com mudança do clima, eu penso que as pessoas estão mais sensíveis a essa temática. Bom, eu acho que a Sônia já abordou a questão da comunicação. Eu acho que a comunicação ela não é um desafio só para a questão ambiental. Acho que a gente tem que olhar hoje a comunicação em relação ao Covid.
a forma como as informações, a maneira como as informações são compartilhadas, são construídas, ela não conversa com todos os públicos. Em alguns locais, a gente está tendo que fazer reforço, está customizado, porque naquela região é outro jeito de conversar, né? Porque dentro das comunidades de maior vulnerabilidade, a realidade é muito distinta. Então, assim, tem que falar diferente. Então, até antes de chegar no meio ambiente, na questão ambiental, eu acho que hoje a gente já está enfrentando isso. Nós temos percebido isso em várias localidades. A gente está fazendo coisas extremamente customizadas agora para tentar aumentar a efetividade em relação aos cuidados das pessoas. Então, comunicação, com certeza, eu acho que a Sônia já explorou bastante. Mas bom ponto, hein, Malu? Sem te interromper, mas bom ponto esse que você está trazendo. Muito. Obrigada, Sônia. A outra coisa, voltando um pouco no conceito do ponto de acupuntura, Ciro, educação. A educação tem que começar a inserir esse tema. E aí eu estou falando desde as crianças até o nível universitário, pós, todos os grades deveriam estar tendo. A educação tem um papel fundamental. E eu acho que o que essa crise também mostrou, principalmente na educação pública, nossa, o quanto a gente está desguarnecido, né? Acho que mostrou toda a fragilidade, o pouco investimento, enfim, e não só da escola, quando você olha, não tem o Wi-Fi, a escola se prepara, mas a criança não consegue acessar, o pai não tem um celular, como que eu vou imprimir isso? Eles não têm condições, enfim. Então, acho que educação é um ponto de acupuntura, e olhando ela em toda a sua extensão, certo? E acho que a academia, o governo, todo mundo tem um trabalho muito importante. Eu acho, sim, eu sou como a Sônia, eu sou otimista, acredito que a gente tem uma ótima oportunidade para engajar mais as pessoas neste tema, mas só reforçando o que a Sônia falou, nós temos que mudar o jeito que a gente fala. A gente não está atraindo o pessoal para isso. Tá? A gente tem uma maneira de se falar que está sendo falada há muitos anos e, gente, se ela fosse efetiva, a gente já não estava precisando falar dela ainda. Né? Não acho que precisa de pesquisas, não acho que precisa de mais estudos, mais provas e contraprovas. O que precisa agora é aprender a engajar, a fazer o outro entender o que é, o que ele tem a ver com isso e o que nós vamos fazer a respeito. É ele fazendo o advocacy, é ele votando melhor, é ele, enfim, o que for. Mas eu acho que essa questão da comunicação, eu olharia muito comunicação, educação, como dois grandes pilares dessa mudança. E a questão econômica. Né? Porque ela vai mexer no bolso e ela vai induzir mudança de comportamento das empresas, das organizações de forma geral. Legal que esse tema da comunicação ele já entrou e ele era também o objetivo de duas perguntas da Soraya Zaya e da Laís Guarizzi, que perguntavam qual a relevância da comunicação. Acho que está mais do que claro aqui criar novos formatos e novos tipos de mensagens mais pertinentes com esse momento. Uma outra pergunta aqui da Araceli Buffon diz respeito ao ODS. Ela pergunta se vocês acham que essa situação atual vai aproximar mais as empresas dos ODS e em que medida que os ODS saem fortalecidos e que as empresas vão falar, puxa, é por aqui mesmo. Não, super obrigada, Araceli, pela pergunta. Eu acho que sim, né? Desde que a gente... de novo, oportunidade, né? A gente olhe os ODS como um framework para ser colocado na prática, um como, né? Porque a gente está todo mundo querendo saber como que a gente sai disso, qual é o caminho, qual é a jornada, como é que a gente se reorganiza. E a gente tem um framework aqui, dado, mundial, né? Consensado, concreto, com indicadores, com metas. Então, assim, penso que tem tudo para que os ODS possam ser vistos como, vamos dizer assim, um guia, né, ainda mais concreto, porque, claro, o ODS já tem 5 anos, a gente já vem trabalhando há 5 anos para torná-lo aí um framework corporativo na prática, né, investidores, né, dentro do PRI a gente tem esforços ali para como o investidor usa o ODS na tomada de decisão, então, quer dizer, claro que ele já tem um espaço conquistado, mas eu acredito que sim, ele tem um poder de engajamento importante, justamente porque ele concretiza, né? Tem um estudo que saiu da ONU agora também, em março, bem interessante, que é o impacto da pandemia nos ODS.
né? Não sei se vocês viram, mas aí ele vai, claro, quando a gente fala do ODS da saúde, quando fala do ODS da pobreza, redução de desigualdades, crescimento econômico, todos eles na veia são impactados. Mas eu gostei de ter visto, porque é isso, de novo a comunicação e o posicionamento na hora certa, né? Então, se a gente está falando de uma crise mundial, como é que uma agenda mundial colocada, né, pelos governos, pela ONU, vai se comportar neste momento? Então, penso que sim, e penso também que a gente tem aí 10 anos, né? 10 anos para 2030. E eu acho que nada é coincidência, né? A gente está falando de uma década, as decisões de agora impactam uma década e a década de 2030. Então, assim, eu acredito que sim, no pós-pandemia, as empresas vão estar mais conectadas com isso, e penso de novo na responsabilidade que a gente tem de trazer o ODS como um guia, né? Eu acho que uma das belezas da nossa área, de quem atua, e aí eu acho que não só sustentabilidade, é a comunicação, investimento social privado, todos esses, é conectar os pontos, né? E aí conectar e trazer o ODS mesmo como um instrumento que vai nos apoiar nesse caminho. A gente já tem um instrumento muito poderoso e acho que tem que usar. E ele é poderoso, exatamente como a Sônia falou, porque ele traz uma linguagem comum. Eu estava falando anteriormente que eu acredito que nós vamos ter que estar trabalhando em parcerias, essa questão da colaboração que está acontecendo hoje, ela tem que continuar. E o ODS já está lá, ele é muito mais fácil de você, ele te facilita o debate, porque ele tem uma clareza, todo mundo entende o que está sendo falado, todo mundo entende qual é a necessidade. Então, eu acho assim, que ele tem um poder agora incrível de ajudar a gente, ele tem que fazer parte desse momento, dessa reconstrução, dessa evolução que nós vamos viver. Eu acho que isso é para facilitar as conversas, para conseguir identificar o 17, né, as famosas parcerias para a gente conseguir ir para frente. Ele é um frame fundamental, só que ele não pode ser um frame só da área de sustentabilidade. Ele tem que ser um frame de toda a empresa. Eu preciso ter o CFO entendendo esse frame. Eu preciso ter o nosso cara de suprimentos entendendo esse frame. E se ele estiver me assistindo, eu sei que você sabe. Tá? Mas, assim, graças a Deus, os nossos executivos, a gente tem trabalhado fortemente. Mas ele tem que ser parte da organização, porque se ele for parte de uma área, ele vai virar aquilo que ele é um projeto. E não é. Como que as organizações olham para os seus resultados, como as organizações, as empresas conversam com os seus diferentes públicos, tendo esse frame, ele vai facilitar muito o trabalho. Né? Agora, mesmo ele facilitando, pode ser que para a gente conseguir descer ele para toda a população, a gente ainda tenha, Sônia, que ter um esforço, né, de dar uma customizada aí nessa comunicação para conseguir engajar. E aí a pergunta que foi feita da área de comunicação corporativa é fundamental, tem um papel enorme. Se ela se vê como comunicação para todos, né, a partir da empresa em que ela está, ela pode fazer uma diferença enorme. É interessante porque você falou, Malu, o nosso cara de suprimentos, ele entende e tal. Eu estava me lembrando aqui, nós fazemos vários relatórios de sustentabilidade para as empresas e é interessante que, em muitos casos, é muito comum a pessoa responsável pela sustentabilidade falar: bom, agora vai começar aquela hora que eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para os executivos, né, conversarem com a gente, conversarem com vocês, fornecerem os dados. É quase um sofrimento, né, em algumas empresas, a produção de um relatório de sustentabilidade. E vocês falando, eu estou aqui pensando que talvez fique um pouco mais fácil na medida em que os próprios executivos dentro da empresa entendam que a página foi virada e que é um novo momento desse jogo, que eles são parte, eles podem ser de qualquer área, mas que eles vão ser uma parte fundamental nesse processo de transformação de cultura mesmo das empresas, né? Eles já são, mas Ciro, eles já são, mas às vezes nós da sustentabilidade a gente não consegue transmitir isso, entendeu? Que todos são. Nós temos um papel também enorme nesse processo, que é o do conseguir fazer com que o outro seja o protagonista. Nós já somos, a gente já entende, a gente está fazendo a nossa parte. Mas, assim, por isso o biodegradável, né? Eu tenho que fazer tão bem esse trabalho de apropriação por parte do outro que eu vou me tornar redundante em algum momento, né? E aí o relatório vai ser algo... Ele vai falar do todo, isso vai estar inserido ali. Né? Eu já vivo isso, tenho grandes colegas, pares que já trabalham dessa maneira e isso faz muita diferença depois na hora, inclusive, do relatório, como você fala.
Não, e eu acho assim, pegando o gancho aqui de relatório, né, e falando com o chapéu do presidente do conselho, né, da GRI Brasil, não, é assim, de novo, estou percebendo que a gente tem uma oportunidade como área, né, como profissionais da área de sustentabilidade, para fazer um upgrade em algumas coisas, né? O upgrade do ODS, o upgrade da própria GRI, né? GRI é o framework mais usado no mundo todo e é business na veia, né? Então, quer dizer, acabou de lançar um standard de gestão de resíduos, de tax, né? De questão de paraísos fiscais e de todas as questões tributárias das empresas. Então, assim, é interessante essa conexão que tem que ser feita para não ser um sacrifício fazer o relatório, porque o relatório é a empresa, né? O relatório. Então, eu acho que essas mudanças de visão, por exemplo, chamar ainda um relatório de relatório de sustentabilidade, né, Malu, separado do meu relatório anual e desconectado, eu acho que o mundo interligou. E a gente tem que pegar essa onda e surfar para conseguir fazer com que algumas coisas se tornem o que elas deveriam ser desde o início, né? Nós lançamos o nosso relatório há uma semana e eu nunca vi um recall tão grande, tanto interno quanto externo. Né? E eu acho que tem muito a ver com contexto. Né? Se a gente for fazer leituras, né, de algumas coisas que estão acontecendo que mostram que realmente as coisas virão a ser diferentes, é muito bacana de ver o engajamento, o debate, as perguntas, né? E tanto fora quanto dentro da própria empresa. Eu acho que é a coisa da transparência, né? Uma questão que a gente vê que essa crise trouxe é assim, a sede pela transparência, pela informação, pelo que está acontecendo. É bacana esse depoimento mesmo, Malu. É mais sei lá, acho que é mais um sinal de que as coisas vão se acelerar, que as mudanças vão se acelerar. Nós, as otimistas, temos que encontrar esses pontos, né, Sônia? Adorei os pontos de acupuntura, aliás, também, viu, Ciro? Esse aí é na veia, adorei. A minha pergunta seguinte tem a ver com um mote que a Malu já colocou na mesa, que é do otimismo, né? Então, eu ia perguntar para vocês, a Malu e a Sônia são pioneiras nessa questão da sustentabilidade no Brasil, a Malu desde lá da época do Banco Real, né? A Sônia no Banco Itaú, né? Então, foram precursoras aqui de conceitos, estiveram desde o início dessa maior movimentação corporativa das empresas em direção à sustentabilidade, elas estiveram presentes, vocês têm sido agentes importantes nesse sentido. Então, minha pergunta é, olhando pelo retrovisor e tentando olhar para frente, qual o nível de otimismo? A Malu já começou aqui a antecipar a resposta. O quão otimistas vocês são? A gente sabe das carências, a gente sabe que vamos sair dessa pandemia, o mundo vai sair mais empobrecido. Ontem o Cândido Bracha, presidente do Itaú, estava falando isso. O país vai sair mais endividado, o mundo vai sair, as famílias, o país vai sair mais endividado. Todos vamos sair combalidos, né? Então, mas olhando para frente, o quão otimista a gente consegue ser em relação a fazer desse limão uma limonada? Então, pegando o gancho de tudo que a gente falou de humanização, vou ser muito humana na minha resposta, né? Depende do dia. Eu acho que tem assim, tem uma resposta padrão que é assim, otimista, 100%, né? De novo, eu acho que assim, é o copo meio cheio, porque senão não trabalha nessa área, e tudo que a gente falou até agora. Mas a gente está vivendo algo que a gente nunca viveu, né? Então, por exemplo, compartilhando domingo, eu estava muito triste, assim, né? Foi engraçado, foi meu aniversário no sábado, e aí no domingo eu me dei com meu marido, a gente entrou no carro e deu uma volta na cidade. Eu falei, preciso, né? E foi muito depressivo, né? Ver tudo fechado e as pessoas não estavam na rua, e era um cenário de filme de ficção. Então eu fiquei bem triste, assim, sabe? Ao longo do domingo, eu comigo mesmo falei assim, o que a gente está vivendo, para onde a gente vai? Mas é um momento, né? E acho que é importante também viver esses momentos, porque senão a gente corre o risco de, né, ter que estar o tempo todo. Então, assim, eu acho que é viver cada momento. Como padrão, eu sou otimista. Eu acho que de tudo que eu estou vendo, compartilhei algum com vocês, os cenários são para o bem, né, para o avanço dessa agenda. A gente que trabalha há tanto tempo, né, Malu, e tinha que ficar explicando o que era sustentabilidade. Hoje a gente tem o Larry Fink, que é o presidente mundial da BlackRock, falando disso, então facilitou nossa vida um tanto. Então, muito otimista sempre, Ciro, mas entendendo que a gente é ser humano, né, e
tem altos e baixos também, mas como padrão vai dar certo. Bom, primeiro, eu acho que eu sempre trabalhei com temas que exigem uma visão de longo prazo. Antes de trabalhar especificamente com sustentabilidade, eu trabalhava com recursos humanos, com pessoas, né? E mudanças de cultura, evoluções, desenvolvimento, essas coisas não acontecem em um ano, não é assim. Sempre trabalhei com temas em que eu precisava ser resiliente porque o resultado ia demorar para aparecer. Então, eu tinha que ter muita força, muita crença, né, na minha visão de futuro e ter muita energia para fazer o trajeto, para percorrer o trajeto, porque ele é longo. Então, isso é uma coisa que me ajuda muito. A segunda é que eu tento sempre ver o filme e não somente a foto. Isso para mim é muito importante. Quando a gente começou a trabalhar com esse tema, como disse a Sônia, eu também não conhecia. Eu fui entender o tema quando fiquei responsável por ele, fui entender, me aprofundar, enfim. E eu acho que assim, essa questão de você olhar de onde a gente começou, aonde a gente está, e essa pandemia me faz redesenhar uma visão de futuro, acho que muito mais realista, talvez mais completa, menos elitista, usando o que a Sônia falou. Mas assim, eu tenho que olhar o filme, porque se eu for olhar só a foto, eu posso não me energizar somente por achar que um dia essas coisas vão melhorar e etc. E eu acho que tem que tomar muito cuidado. Ser otimista não é ser ingênuo. Não é disso que eu estou falando. Não é uma coisa naíve que eu estou falando. Eu falo otimismo é acreditar que a transformação é possível. E se eu trabalho com isso é porque eu acredito que a transformação é possível e porque eu quero fazer parte dela. Hoje eu estou na Suzano fazendo a minha parte, mas onde quer que eu esteja, aqui na minha casa, como mãe, como esposa, como filha, como moradora de um condomínio, né? Que parte eu estou transformando, né, para chegar nesse todo? Não sei se te respondi, Ciro. Sim, respondeu e eu queria só fazer, indo um pouco além, estamos chegando quase 1h30, já caminhando aqui para o fim da nossa conversa, que daria para se estender durante muitas horas, tenho certeza, mas eu acho que tem um aspecto aqui, você falou, Malu, eu estou fazendo a minha parte e tal, como cidadã, como profissional, como membro de uma família, de uma comunidade. Agora, tem um aspecto macro que a gente não domina, e eu queria saber o nível de preocupação que isso pode ter na análise de vocês, de relevância. Hoje o mundo é muito mais dividido, né? Então, você tem polos, né, de interesse, questões hoje, sensibilidades geopolíticas que a gente não via no passado. Então, sem querer discutir política, porque não é esse o nosso objetivo, mas assim, como essa divisão, como esses ânimos acirrados, como costumo dizer, esse fla-flu mundial que a gente vê em diferentes, né, regiões, como que essas tensões ou essa falta de sentido gregário pode impactar no sentido de neutralizar futuras pandemias, futuros problemas de ordem global como que a gente está vendo agora, num mundo que hoje é mais dividido. Uma Inglaterra que já não é mais parte da União Europeia, os Estados Unidos de um lado, tensões com a China, enfim, então o que a gente está vendo é um mundo mais dividido. Então a pergunta é como isso pode impactar nesse esforço de um país, de um mundo que a gente quer que seja mais uno em termos de visão de sustentabilidade, visão de futuro, de igualdade. Que nível de preocupação isso traz nessa análise de vocês? Eu acho que é um ponto bastante central, né? Na verdade, a gente vinha vindo nestes movimentos, né, de separação, né, até não globalização. Tem uma capa, né, de uma semanal aí, não estou lembrando qual delas que agora de fora, mas que fala justamente que não tem globalização, né, o fim da globalização, algo assim. A gente já vinha com esses movimentos. A pandemia chega e acho que exacerba em algumas coisas, mas, por outro lado, eu acho que ela traz a noção de que o problema é de todo mundo, né? É mundial e a gente vai ter que se unir de um jeito ou de outro, né? Então, parece meio contraditório, e acho que é mesmo, ao mesmo tempo que que as divisões foram aprofundadas, né? Países contra países, enfim, né? Protecionismos e coisas do tipo. Acho que
a dramaticidade do que a gente está vivendo é tão grande que eu acredito no ser humano ainda, de que a gente vai ter que deixar algumas coisas de lado para um bem comum, né? Eu quero acreditar nisso. Acho que ainda é cedo para fazer previsão ou pensar como isso vai se dar, mas acho que a pandemia tem este poder. Ao mesmo tempo que ele pode aprofundar, ela também chega, ela também desperta a necessidade da atuação global na raiz de combater algo que é de todos, né? Concordando aí com a Sônia, eu acho que a gente ainda vai passar por muitas dificuldades. E sempre que eu penso em sustentabilidade, quando me perguntam um conceito de sustentabilidade, uma das coisas que eu incluo na conversa é que a sustentabilidade busca o equilíbrio entre os interesses dos diferentes públicos, né? A sustentabilidade lida o tempo inteiro aí é o que eu acho que é através do diálogo, certo? Tá entendendo esses interesses, conseguindo ver como que a partir da posição que você está, você pode trabalhar em alguma convergência, sempre havendo algum nível de desapego, tem que ter, né? E nesse momento eu acho que vai ser fundamental, mas talvez todo esse sofrimento, tudo isso que esteja acontecendo no mundo, ninguém está sendo poupado, alguns estão sendo menos atingidos, mas ninguém foi poupado, talvez isso crie algum momento aí com a humanização que a Sônia fala, diferente, para que a gente possa conseguir dialogar, né, entre países, entre nações, grandes organizações, para chegar em algo que consiga mover, né? Mover todos para um novo local. Mas, assim, não acho que vai ser fácil. Não acho que vai ser fácil, mas eu acho que a gente vai ser através do diálogo, do entendimento. É claro que vão ter políticas, é claro que você tem poderes econômicos e etc., mas talvez esse momento que a gente esteja vivendo possa trazer algum tipo de mudança na qualidade, na direção da decisão que será tomada. Muito bom. Bom, como eu falei, a gente está chegando aqui em 1h30 já de conversa. Eu sei que tanto Sônia quanto Malu têm uma agenda apertada. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês duas pela gentileza de participar dessa nossa conversa com a Imagem Corporativa e com o Walk for Good. Quero agradecer também as mais de 100 pessoas que estiveram conectadas conosco. Pedir desculpa para aquelas perguntas que não deu para a gente endereçar, porque o tempo é limitado. Eu tentei concentrar aqui o máximo possível e tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades aqui de falar sobre o futuro e, se possível, sempre com mais otimismo, cada vez mais otimismo em relação ao país e sua inserção no cenário global. Ciro, super obrigada. Prazer, Imagem Corporativa, Walk for Good, eu acho que vocês fazem um trabalho incrível, a gente tem, né, uma jornada aí juntos, então parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que acho que é fundamental aí no setor de comunicação e sustentabilidade. Foi uma delícia, antes de tudo, né, Malu, te ver de novo, conversar, Ciro também, e muito obrigada a todos, né, eu sempre vejo a audiência, se ela fica até o fim, né, que eu acho que é um termômetro, o pessoal está aqui, então super feliz e obrigada pelo convite. Ciro, obrigada por criar essa oportunidade e acho que esse tipo de debate é o que a gente tem que ter agora e quanto mais gente de diferentes lugares, crenças, enfim, puder alimentar o debate no país vai ser ótimo. Sônia, é sempre bom estar junto, né? Vamos lá, que continue sendo assim. Agradeço a todos que estiveram conosco e acho que tanto eu quanto a Sônia, a gente também está disponível nos nossos LinkedIn. Se vocês quiserem, tiver alguma pergunta, Ciro, que a gente não respondeu diretamente, eu estou olhando aqui o chat, acho que tem algumas coisas que a gente não conseguiu tocar, é muita coisa, mas a gente está disponível. O meu é Malu Pinto e Paiva. Qual que é o seu, Sônia? Sônia Consiglio Favaretto. Isso. A gente também pode estar respondendo a vocês lá, ou o Ciro também nos encaminha, que é com o maior prazer. Esse é o nosso jeito de operar, né, Sônia? É isso aí, bem lembrado. Obrigada, então, gente. Muito obrigada. E, gente, bom dia a todos. Valeu, bons dias, fiquem bem. Tchau.